Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com amparo na portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 94ª sessão ordinária virtual de 21 de dezembro de 2021. Inicialmente, indago aos senhores conselheiros se conseguiram, se tem alguma observação a ser feita nas atas das sessões anteriores, que a Silvana disponibilizou ontem. O presidente conselheiro Leilson fez uma observação, eu já fiz a correção. Mais alguém tem alguma observação? Não havendo, então, as atas estão aprovadas. Indago a Silvana se os conselheiros disponibilizaram resolução para assinatura. Sim, presidente. O conselheiro Leilson enviou um despacho para a perícia referente ao processo 4127/2017, RN Comércio Varejista S.A. O conselheiro Wanda também enviou um despacho do processo 919/2018, Maria Geni, distribuidora de artigos de papelaria. E a conselheira Maria de Lourdes enviou um demonstrativo de crédito, processo 2269/2017. Não, desculpe, enviou uma resolução. É uma resolução, não é, conselheiro? 2269/2017, Eunésio Caminhões Limitada. Então, esse, presidente. Agradeço aos conselheiros a presteza, a atenção para com essa Câmara, a agilidade e também informar o demonstrativo do crédito tributário quando existente, para que o contribuinte querendo pague com os benefícios do refis. Vamos dar início à ordem do dia. Temos hoje 4 processos. O primeiro processo é o processo de recurso 1.1838/2019, aí 2018-20-272. Recorrente, Seju, recorrido comercial Chimenez Limitada. Relatora doutora Jusileide Maria Silva Nogueira. Está presente, representando a PGE, o doutor André Carreiro, e representando o contribuinte para fazer sustentação oral das razões recursais, doutor Ricardo Sérgio Teixeira. Com a palavra, a relatora. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, doutor André Carreiro, procurador da Fazenda do Estado. Doutor Ricardo Teixeira, advogado da parte. Senhores conselheiros, conselheiras e a secretária Silvana. Muito obrigada. O relato trata da omissão de entradas de mercadorias decorrente de levantamento quantitativo de estoques de mercadorias. Após o levantamento de estoque referente ao exercício de 2014, ficou comprovada uma omissão de entrada de mercadorias no montante de R$ 6.866.188,55. Detalhes da informação complementar e CD em anexo. O auto infringiu o artigo 127 do decreto 24.569 de 97. A penalidade imputada pelo agente foi a 123.3S da Lei 12.670 de 96, alterado pela Lei 16.658 de 2017. E, como são mercadorias de instituição tributária, não tem imposto, somente a multa, no valor de R$ 2.059.856,57. Nas informações complementares, o agente do fisco, ele detalha como ele chegou a esses valores. Ele detalha que foi realizada a exclusão das notas fiscais canceladas e gerou na tabela do nota fiscal item emitida. Para isso foi executada uma consulta com as tabelas notas fiscais item emitido e notas fiscais emitidas. O objetivo foi identificar os códigos de resultado do processamento dos códigos 101 e 110, associados aos itens emitidos. O segundo procedimento foi verificar se havia um código utilizado nas notas fiscais eletrônicas do item emitida e não relacionadas na tabela do produto PFD. Aí foi feita uma consulta com as tabelas pré-auditoria no item emitido, com as notas fiscais emitidas,
e a FD produto, tabela de produtos da FD. Em seguida, uma vez que nas notas fiscais existem várias operações para o mesmo código de produto, gerando repetições, foi procedido um agrupamento dos mesmos para evitar códigos repetidos. Finalizando essa etapa, foi utilizado um tipo de consulta especial chamada acréscimo para adicionar os códigos encontrados à tabela FD produto. Após essa verificar, a ação posterior foi verificar se a empresa informou unidades de comercialização dos itens de mercadoria dos documentos fiscais C170, C321, C370, C425 e C470, diferente das unidades inventariadas na tabela de produtos registro 0200, e em seguida fazer as devidas conversões. Nessa fase, foram utilizados os dados de registro 0220 da FD, que contém as unidades a serem convertidas e seus fatores de conversão. Trabalhamos nessa etapa com as tabelas que contêm os itens com as unidades a serem convertidas. Tabela dos inventários, FD inventário, tabela dos itens da FD, FD item mercadoria, e tabela dos itens na nota fiscais emitidas pelo estabelecimento NF, nota fiscal eletrônica item emitida, para tanto estabelecidas etapas a seguir. Criou-se um campo adicional, denominado quantidade convertida em todas as tabelas de itens relacionadas. Foi realizada uma consulta com as tabelas FD Conversão, Unidade, Registro 0220 e a tabela FD Produto, Registro 0200, que ao final gerou uma nova consulta denominada FD Conversão com e Unidade. Utilizando as consultas com as tabelas dos itens FD Item Mercadoria, FD MTI Item Emitido e FD Item Mercadoria, e a consulta FD Conversão Unidade, gerada no passo anterior, foi efetuada uma consulta do tipo atualização para atualizar os campos quantidade convertida, em seguida em cada uma das consultas com itens. O quarto passo seguinte foi retirar todas as repetições dos códigos na tabela FD produto. Para isso foi criada uma nova consulta onde foram agrupados os códigos. Essa consulta foi salva com uma tabela denominada produtos distintos. Na etapa seguinte, foram separadas as entradas e saídas nos registros de itens e realizadas as consultas, e somado totalizando as quantidades e valores ditos com o código de produtos. O processo obedeceu ao disposto abaixo. Então, assim, ele relata como foi feito todo o procedimento, com tabelas, com entrada, com saídas, e no final de tudo, são muitas, as informações praticamente quase repetitivas, foi encontrado o preço médio, criando os campos calculados para encontrar os valores das omissões. Omissão de entrada, com a forma omissão de entrada, CELMED, que é a diferença de preço de entrada, é a omissão de saída, e a fórmula omissão saída, CELMED, diferença maior que zero, e diferença e preço e saída igual, zero. Então, diante dessas informações, ele foi encontrado um item, apenas o item do código totalizador 52.148, a diferença alcançou valores extremos, fugindo totalmente ao critério de razoabilidade. Essa diferença exacerbada ocorreu em virtude do valor médio das entradas ter sido informada na FD, entrada no valor de R$ 52.277,39, para o item em questão, que é exatamente esse item de 52.148. Então, isto posto, usando a razoabilidade, bem como a prerrogativa legal da possibilidade de arbitramento, evitando penalizar o contribuinte, além do necessário, considerou-se o valor apurado da omissão de entrada, o valor do preço médio de saída, expurgada a margem de agregação de 30%. Desta forma, para o cálculo do preço da entrada, considerou o preço médio de saídas de R$ 22,10, excluída a margem de agregação de 30%. O preço médio de entrada ficou em R$ 17,00. Após o arbitramento do preço médio de entrada do item em questão, e levando em consideração os valores para os demais itens, resultou apurada uma omissão de entrada de mercadorias no valor no montante de R$ 6.866.188,55. Por esta razão, foi lavrado o auto de infração no valor de R$ 2.059.856,07.
estabelecido no artigo 123.3a da Lei 12.696, alterado pela Lei Estadual nº 16.158 de 2017. Abrindo aqui um parênteses, a captação da multa do auto foi no artigo 16, 123S, e aqui ele estabelece o 123A. Então, diante dessa, em sua defesa, o contribuinte alega que o auto foi realizado sem atender os princípios da verdade material, alega cerceamento ao direito de defesa, que foi detectado em apenas um item do totalizador do Código 52.148, a diferença exorbitante, fugindo ao critério de razoabilidade, em virtude do valor médio das entradas terem sido informadas na FD no valor de R$ 52.217,89, que após o arbitramento do preço médio, resultou apurada numa missão de entradas de mercadoria no montante de R$ 6.866.178,55. Informa a penalidade a 123.3A e a informação no auto é a 123.3S. Inexistência de prova nos autos dos fatos alegados. Quanto ao mérito, não houve confronto dos documentos fiscais de entrada. Então, pede a nulidade do auto de infração, com cessamento de defesa, e também pela inobservância do devido processo legal e no mérito da totalidade da improcedência. O julgador singular, ele julga pela nulidade do processo, alegando a fragilidade de provas carregadas nos autos, nos termos do artigo 41, parágrafo 2º do decreto 32.885, de 2018, combinando com o artigo 46 da Lei 16.514, de 2014, que o princípio de razoabilidade não houve, que alega carência de provas, que vislumbrou o princípio da verdade material. O parecerista, no seu parecer 138 de 2021, também dá o seu parecer favorável ao julgamento de primeira instância, pela nulidade do auto de infração, trazendo também os mesmos argumentos do julgamento de primeira instância. A razoabilidade, que não houve, a inabsência da razoabilidade, prova da verdade material, não houve confrontamento dos documentos fiscais, e esse é o breve relato, senhor presidente, em apertada síntese. Muito obrigada. Obrigado, doutora Jusileide. Com a palavra, doutor André Carreiro, procurador do Estado. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da segunda Câmara de Julgamento, senhor advogado presente, bom dia a todos. Como muito bem relatado, trata-se de um reexame necessário da decisão de nulidade do auto de infração, auto de infração esse motivado pela imputação de omissão de entradas de mercadorias por parte do contribuinte no exercício 2014, no montante de R$ 6.866.188,55, tendo sido lançada a multa pelo descumprimento da obrigação tributária acessória prevista no artigo 123.3S da Lei 12.670, alterada pela Lei 16.058, resultando numa multa no valor de R$ 2.059.856,57. Conforme informações complementares, os autos de infração, com base na escrituração fiscal digital do contribuinte e nos arquivos eletrônicos disponibilizados pelos sistemas corporativos do fisco, através de um levantamento quantitativo de estoque de mercadorias, verificou-se que o contribuinte adquiriu mercadorias sem documento fiscal no período fiscalizado. O autuante informa ainda que, tendo sido verificado um único item do inventário do contribuinte, foi oportunizado a ele retificar sua FD, caso a FD não refletisse a realidade. Informa ainda que foram excluídas as notas fiscais eletrônicas canceladas do levantamento fiscal, que teriam sido feitos agrupamentos, bem como teriam sido verificados os fatores de conversão, e ainda, ao final, dispõe que, diante por entender que não foi razoável os valores apurados inicialmente, ele procedeu ao arbitramento do preço médio de entrada da mercadoria. Informa também que o contribuinte foi intimado para se manifestar sobre o levantamento preliminar e, caso necessário, apresentar a necessidade de realização de junções de produtos ou conversão de unidades, mas não consta no auto qualquer manifestação dele.
O julgador de primeira instância julgou nulo o auto de infração por entender frágeis as provas apresentadas diante da metodologia empregada no levantamento quantitativo de estoque, o que se caracterizaria como uma falha insanável. E examinando esses autos, entendemos que que não merece reparo a decisão de primeira instância que julgou nulo o auto de infração. Nisso foi corroborado, inclusive, pela manifestação da assessoria processual tributária, pois o levantamento fiscal realizado, de fato, ele foi confuso e claramente impediu a perfeita compreensão pela autuada, né? Ou seja, foi desprovido de clareza e precisão, dificultando o exercício de defesa. Numa primeira leitura das informações suplementares, assim, dá até uma impressão de que foi feito um trabalho realmente minucioso, onde o autuante teve um cuidado de fazer uma separação de cada situação do contribuinte, elaborando várias planilhas para embasar o relatório totalizador. Mas quando a gente vai examinar as planilhas em si, a gente não consegue ter uma compreensão clara de como ele chegou à conclusão de omissão de entradas de mercadorias. Como dito, não obstante o autuante descreva nas informações complementares com minúcias a metodologia empregada no levantamento quantitativo de estoque, o que a gente verifica no relatório totalizador é uma falta de elementos que permita validar esse levantamento fiscal. Como bem acentua a decisão reexaminada, o levantamento de estoque é insustentável, pois já se parte de uma situação bem peculiar, onde foi detectado apenas um item no totalizador, que é o item de código 52.148, que corresponde à quase totalidade do levantamento fiscal. E esses valores que se buscou nesse levantamento quantitativo chegaram em valores extremos, realmente, fugindo, como próprio disse o julgador, a critérios de razoabilidade, né? E aí até foi, inclusive, o próprio autuante reconhece que essa diferença exacerbada ocorreu em virtude do valor médio das entradas ter sido informado na FD como sendo no valor de 52 mil, aproximadamente, para o item. Mas o fato é que, diante de uma situação dessa, o autuante deveria ter buscado outros meios para fazer o levantamento do movimento real tributável do contribuinte, né? Ou então tentar compreender melhor o que teria ocorrido. Entanto, do jeito que se coloca, me parece que não é válido, não há realmente como se ter uma precisão nas razões pelas quais ele chegou no resultado. E a própria assessoria, na sua manifestação, ela pontua alguns aspectos que demonstram realmente que a autuação deve ser considerada nula. Inicialmente, a assessoria ela aponta a fragilidade no momento de imputar o ilícito tributário autuado, uma vez que o agente do fisco elenca nas informações complementares um rol de irregularidades praticadas pelo contribuinte fiscalizado na transmissão das informações fiscais via FD, que seria referente à informação de um só código de inventário, códigos repetidos que foram agrupados na tabela, e aí teria sido elaborada a planilha produtos distintos. Outro ponto que a assessoria destaca é que não existe previsão na legislação do ICMS do procedimento adotado pelo autuante ao estabelecer o preço a ser utilizado nas diferenças das entradas das folhas 4 dos autos no item 5.3, bem como no preço a ser usado nas diferenças saídas no item 5.4. E, por fim, pontuam ainda que, da mesma forma que o agente do fisco, ao realizar o levantamento, constatou que apenas um item do totalizador alcançou um valor extremo fugindo da razoabilidade. E aí, com base nisso, arbitrou, considerando como valor para apuração a omissão de entrada, o preço médio das saídas e excluída a margem de agregação de 30%, que ficou no valor de R$ 17,00. Realmente são algumas incoerências que a gente tem dificuldade de compreender e entendemos que, assim, da maneira como foi feito esse levantamento quantitativo de estoque de mercadorias, nós não conseguimos observar o devido cumprimento do que dispõe o artigo 92 da Lei 2.696, com a análise de cada uma das mercadorias, né, e tendo como parâmetro sempre a equação que rege esse tipo de levantamento fiscal, que é o estoque inicial mais entradas igual ao estoque final mais saídas, né? Portanto, entendemos, como bem entendeu a assessoria e o regulador, que a metodologia fiscal foi aplicada de maneira indevida, né, de modo que deve ser confirmada a decisão de nulidade. Então, nesse sentido, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento que o resto é necessário,
mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de nulidade da auto-infração. São as nossas considerações, senhores conselheiros. Caso necessário, voltamos ao momento central depois das discussões. Obrigado. Obrigado, doutor André. Dando seguimento, a palavra do doutor Ricardo Sérgio Teixeira. Senhor presidente, todos os conselheiros, procurador, representante do governo do Estado, senhora secretária, bom dia. Sem maiores delongas, né, faço minhas as palavras do nobre procurador do Estado, né, corroborando o entendimento da assessoria tributária e do julgador de primeiro grau, considerando que realmente não há elementos que permitam, né, a conclusão do auditor, sem falar que utilizou o método incompatível com a legislação, tá? De forma que o auto deve realmente ser considerado nulo e, caso não seja considerado nulo, tá certo? Que seja no mérito considerado improcedente, tá certo? São as minhas considerações e era o que eu tinha a dizer. Obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Senhores conselheiros, o processo está em debate. Doutor Leilson, com a palavra. Senhor presidente, renovo aqui os votos de bom dia a todos e eu vou fazer a minha manifestação, depois que eu dei uma lida nesses processos, eu vou abrir divergência do entendimento exarado pelo julgador de primeira instância, pelo parecerista, aqui pela manifestação da Procuradoria também, e também a manifestação do doutor Ricardo. E eu faço dizendo que o que está colocado nos autos é um levantamento de estoque que é feito com software access. O que o auditor e a auditora fizeram aí é apenas transcrever como é que se faz um levantamento de estoques utilizando o software access. Quando ele fala em sumário, sumarização, dizendo passo a passo. Então, ali, ele detalhou qual é o levantamento de estoque quando se utiliza no Access. Então, não há confusão alguma. O que se faz, quando se faz o levantamento de estoque utilizando o Access, é dessa forma mesmo. É o passo a passo que foi colocado pelos auditores. Ele está detalhando para todos como é que se faz o levantamento de estoques utilizando esse software, que é diferente do Análise, que é diferente do SAM, que é diferente do auditor eletrônico. Porque o Access são camadas, você vai fazendo passo a passo e vai sumarizando, vai retirando o que você quer. Então, ali há a explicação do Access. Então, eu afasto o entendimento de que o levantamento de estoque ele não foi utilizado da forma correta, pelo contrário, ele foi utilizado da forma correta. O software, que é diferente dos outros softwares, e ele traz uma forma de levantamento que é diferenciada, é por camadas. Você vai fazendo passo a passo, utilizando até chegar nas omissões físicas, quantitativas, e depois indo para os valores que devem ser atribuídos às mercadorias. Então, assim, eu não vejo... É um levantamento de estoque, como qualquer outro, tá? Aqui, as planilhas, é justamente isso, sumarizou as entradas, sumarizou os inventários, sumarizou as saídas, o levantamento de estoque no totalizador diz qual é o valor e tal. O que me chamou a atenção nesse levantamento de estoque, e aí eu discordo dele, do levantamento de estoque, foram dois fatos só. Aliás, um único fato. Primeiro é a questão de você fazer um levantamento de estoque quando a empresa não diversificou a determinadas mercadorias. Eu falo quando esse valor que foi exorbitante é o que se chama lá, chamou-se como produto artigos de vestuário. Então, quando você se depara com esse tipo de situação,
não há como você fazer levantamento de estoque desse tipo de produto, porque não é um produto. Nós vemos que são vários artigos de vestuário, ou seja, ou se intima a empresa para, em relação àqueles produtos, dizer quais são aqueles artigos vestuários que foram inventariados, quais são que foram deram saídas, as compras, né, nas entradas, ou você não faz estoque em relação a esses tipos de produtos. Então, o único defeito que eu vejo nesse levantamento de estoque foi em relação a esse artigo de vestuário. Realmente, e aí eu concordo com o doutor Ricardo Sérgio, concordo com a Procuradoria e com o julgador, que somente em relação a esse, digamos, produto, que não é um produto, está lá genericamente como artigos de vestuários, esse lançamento ele realmente é duvidoso, não traz liquidez e certeza. Quanto aos outros que constam aí no levantamento, eu não vejo nenhum problema. Também não vi o problema em relação se tivesse detalhado esse artigos de vestuários, que é diferente quando você faz um estoque numa indústria de tecidos, que você pode pegar, se utilizar só do termo tecidos, e não o tecido A, B, C e D, porque tecidos trata-se de um mesmo gênero de produto. Aqui em artigos vestuários, não se pode fazer esse tipo de coisa que eles fizeram, porque artigo vestuário pode ser camisa, pode ser calça, bermuda, calção, saia, meia, ou seja, então o erro do levantamento de estoque está em relação aos artigos vestuários, não em relação ao arbitramento. Diferentemente do que disse o julgador singular e do que disse a parecerista, o artigo 34 do decreto 24.569/97, ele permite, sim, o arbitramento. Como é que se dá a lógica de preço em qualquer levantamento de estoque, qualquer software? Como é que se dá a lógica de atribuição de preço? A omissão de entradas. Você vai na omissão de entradas, primeiro vai verificar se houve entradas e se tinha estoque inicial. Havendo entradas e tendo estoque inicial, se faz uma média ponderada disso. Não tem estoque inicial, só tem entradas. Faz uma média ponderada das entradas. Não tem estoque, não tem entrada, só tem estoque inicial. Então, é o valor que está no estoque inicial. Não tem estoque inicial, também não tem entradas, mas tem saídas. Então, vai pelo preço da saída, já que você tem que quantificar, você tem que dar valor monetário à quantidade que foi omitida em entrada. Então, você vai buscar o preço que é praticado no mercado de saída quando não tem entradas nem tem estoque inicial. É assim que todo o sistema de levantamento de estoque que está aí no mercado, ele trabalha. Vai buscar nas entradas, estoque inicial, e depois, se não tiver isso, é que vai buscar nas saídas, que é o preço de mercado lá daquela mercadoria. Então, não vejo problema se na omissão de entrada, se não tinha preço de entrada, se não tinha estoque inicial para você atribuir preço, você utilizar o preço de saída. Assim também nas saídas, a omissão de saída. A omissão de saída primeiro pega as médias ponderadas de saídas com o estoque final, mas não tem. Então vai só o estoque final, mas não tem, só tem entrada, não tem saída, não tem estoque final. Vai buscar o preço das omissões de entrada, o preço das entradas. Você tem que atribuir valor monetário à quantidade do produto que está omitido. Então, é assim também que todo software trabalha. No caso aqui, o que foi que a fiscalização fez? Ela verificou preços reais, segundo ela, e o fez a partir do momento que foi, que está nas informações complementares, a atribuição média das notas fiscais de entrada. Então, aquele preço irrazoável não foi arbitrado pelos auditores. Aquele preço irrazoável partiu da média calculada de notas fiscais de entradas que estavam lá. E é muito simples de se entender isso. Nós temos lá como artigos e vestuários. Eu posso ter meia que custa R$1, ou posso ter tido uma calça jeans que custa R$400. Por isso que o erro foi fazer um levantamento de estoque como artigo de vestuários, porque dá, sim, uma distorção de uma média de R$300, quando, na verdade, você tem meia, você tem camiseta, você tem cueca, você tem qualquer coisa que é mais barato do que isso.
Então, a distorção dá aí, por isso não é autorizado aos auditores fiscais, não por expressa norma legal, mas aí sim pelo princípio da razoabilidade, de fazer levantamento de estoque, tipo artigo de vestuários. Não há como se fazer isso. E não tem, então, o que foi que os auditores, mesmo fazendo de forma equivocada o levantamento quanto a esse produto, fizeram eles? Isso aqui está dando um preço de muito distorcido, muita distorção. Vamos fazer um arbitramento. Arbitramento, volto a dizer, o artigo 34, eu vou ler o artigo 34, que ele diz claramente: nos seguintes casos especiais, o valor das operações ou das prestações poderá ser arbitrado pela autoridade fiscal sem prejuízo das penalidades cabíveis. Aí o item 2, fundada a suspeita de que os documentos fiscais não refletem o valor real da operação ou da prestação. Aí, nesse caso, quando eles viram essa distorção, eles fizeram um arbitramento e deu o preço de R$17. Eu acho equivocado já o levantamento como artigo vestuários e, em razão desse equívoco, não poderiam eles fazer esse arbitramento. Não que eles não possam fazer arbitramento. Errado o entendimento da julgadora e absolutamente errado o entendimento do parecerista. Arbitramento, sim, você tem 5 ou 6 possibilidades de arbitramento pela nossa legislação. Vou ler os senhores para que os senhores não mais tenham dúvida em relação quando se depararem com levantamento de estoque em que houver arbitramento. O artigo 34, o artigo 142, o artigo 266, o artigo 827, parágrafo 7º, o artigo 878, inciso 4K, e o artigo 881A. Todos esses artigos, eles autorizam o arbitramento. Então, é absolutamente errado, equivocado o entendimento do julgador de primeira instância e da parecerista. Para terminar, presidente, o que eu acho desse levantamento de estoque? Eu acho que o levantamento de estoque não fica contaminado só em razão desse último produto chamado artigo de vestuários. Pelo contrário, se excluir do levantamento de estoque esses artigos de vestuários, você terá ainda uma base de cálculo de omissões de outros produtos, e aí sim, identificados os produtos. Quando li ontem essa planilha, eu verifiquei no totalizador vários produtos identificados, toalha de rosto, toalha de banho, e aí, com a respectiva diferença e seu respectivo cálculo do preço das mercadorias. E os preços das mercadorias se utilizando das mesmas regras de qualquer software. Primeiro vai fazer média ponderada das entradas, depois faz média ponderada de entradas mais o estoque inicial, depois pega o estoque inicial, se não houver nem estoque inicial nem entrada, vai buscar o preço do produto na saída, que é o preço de venda ao mercado, e assim o fez. Então, presidente, eu não entendo pela nulidade, pelo contrário, eu acho que foi totalmente desfundamentado a compreensão do jogador singular e do parecerista. Peço vênias, eu acho que é muito mais por falta de conhecimento técnico, que aí julgaram pela nulidade, do que propriamente com conhecimento do que estavam julgando, e eu, no caso, eu só excluo desse levantamento de estoque a base de cálculo referente a produtos, artigo vestuário de R$ 6.761.261,95, atribuindo uma base de cálculo restante ao levantamento de 6.866.188,55 menos 6.760.261,95, R$ 105.926,60. Essa é a base de cálculo, a meu ver, presidente, que tem certeza e liquidez do levantamento para se atribuir aqui uma omissão de entrada. Essa é a única base de cálculo que eu vejo como possível. Então, presidente, neste caso, peço vênias à Procuradoria, peço vênias ao doutor Ricardo, peço vênias à julgadora singular, ao julgador singular, à parecerista, que talvez pouco tenha se deparado em levantamento de estoque quando é pelo software Access, que é mais
é mais complicado do que um software pronto, que você faz o levantamento de estoque por camadas, você vai fazendo passo a passo, até você vai fazendo, vai sumarizando, vai misturando tabelas com tabelas, até chegar no final. Por isso que talvez eles o tenham se utilizado de achar que esse não é um levantamento de estoque, como qualquer os outros levantamentos de estoque, mas, na verdade, o é. Apenas o software que é diferente. Então, nesse sentido, presidente, afasto, sim, a nulidade e pugno pela parcial procedência com a base de cálculo de R$ 106.926,60. Obrigado, Toleilson. Toleilson, a gente vê um pequeno óbice de ordem legal, porque tem a nulidade pela instância, ninguém pode enfrentar o mérito aqui, né? Teria que devolver, no caso, a instância, né? Não, presidente, eu acho que não, porque, veja só, ele anulou, a gente não poderia devolver aqui se a gente não tivesse como analisar o mérito. E eu estou dizendo que, em face do que eu estou verificando, eu acho que sim, que poderia ser parcial procedente em relação aos outros produtos. E aí sim, produtos, e não utilizar um termo genérico de artigos e vestuários. Tá? Então, assim, eu acho que mas o fundamento da nulidade foi porque o auto de infração ele estava impreciso, ele estava confuso, né, e tal. Esse foi o fundamento da nulidade. E eu acho que não é o caso, tá entendendo? Ele descreve passo a passo como foi feito o levantamento de estoque no software Access. Eu penso que nesse caso poderia ser vencido, mas se for o caso de não se entender aqui, eu entendo que deva ser retornado para a primeira instância, com o intuito de refazer o mérito com a exclusão desse produto, que não é produto, artigos e vestuários. Obrigado, Toleilson. Doutora Jusileide, com a palavra. Meu bom dia a todos. Muito bem esclarecido, doutor Toleilson. Eu vi aqui o passo a passo dos cálculos realizados pelo auditor, mas, como ele bem frisou, ele tratou apenas de um produto. Esse um produto que seria artigo do vestuário, que tem a sua diversificação. E, no entanto, não foi feito. Então, assim, pela forma como ele captou, foi feita a captação do auto, se ele queria fazer um inventário, um levantamento de estoque, ele não poderia se utilizar somente de um produto para fazer todo esse processo que foi feito, como bem falou o doutor Leilson. Usando esse programa, eu estou vendo aqui foi feito passo a passo, que tem o preço de tem o preço médio de saída da FD, tem o preço médio, médio de saída da FD, o preço médio de nota fiscal eletrônica, o preço médio de FD de entrada, o preço médio de nota fiscal eletrônica de entrada, o preço médio final, o preço médio inicial. Então, assim, dá todo esse processo, porém, foi feito de um só item. Então, assim, eu acredito que o auto, ele deveria ser, no meu entendimento, não nulo, mas sim improcedente, porque ele está tratando apenas de um item de vestuário, e não diversificado, como deveria ter sido feito, como bem esclareceu o doutor Leilson, porque, neste caso, o item vestuário meia, que custa R$10, e uma calça jeans, que custa R$400. Né? E não foi feita essa separação de desagregação de produtos. Então, assim, como o auto não ficou bem claro, né, bem preciso, e como a gente sempre aqui nessa cana preza pela verdade material, as explicações do Dr. Leilton foram bem contundentes e bem esclarecidas, deu para entender perfeitamente o raciocínio. Concordo plenamente com ele, não tiro nem a razão dele conforme feito o estoque, mas tratou-se apenas de um produto, e não de vários produtos, como deveria ter sido feito. O auditor deveria ter se atentado para esse
esse entendimento. Então, assim, neste caso, como não houve esse resgate dos produtos, e sim somente de um produto, então eu vejo que não há como ser nulo, mas sim procedente esse auto, senhor presidente. É esse o meu entendimento. Muito obrigada. Obrigado, presidente. É só um esclarecimento, presidente, que ela tinha falado aí no meu nome. Na sociedade, quando me manifestei, eu falei no totalizador que, além de produtos, artigos vestuários, existem outros produtos também, tá? Então, a autuação, ela não só se deu nesse produto que tem essa distorção grande, não. Na verdade, não é produto, né? Artigo vestuário não é um produto. De 6.864.000. Fica ainda uma base de cálculo de 105 mil dos outros produtos. Toalha, que eu até falei, toalha de rosto, toalha não sei de que lá. Quanto a esses, eu não tenho nenhuma dúvida, aí tem liquidez de certeza, porque o levantamento de estoque, ele acusou a omissão de entrada nesses outros produtos, que não estão contidos nos artigos de vestuário. Obrigado, Toleilson, esclarecimento. Doutor Gondim, com a palavra. Depois de analisar eu estava dando uma análise aqui nesse totalizador, eu concordo plenamente com o que o Leucio falou anteriormente. Esse levantamento foi usado uma metodologia correta. Quando ele usa o ACES, ele faz um sequencial de uma apuração, sumarizando quando os produtos são repetidos. Todos os outros softwares que existem, que a Cefaz utiliza, como auditor eletrônico, os outros, fazem todo esse espaço. Só que, como eles ficam ocultos, ninguém vê essa sequência que foi adotada. Eu acho que o único erro da metodologia que ele usou aqui não foi nem metodologia, foi ele ter aceito esse arquivo da empresa, quando ele detectou que a empresa sumarizou vários produtos dentro de um item. Esse totalizador dessa empresa tem 258 itens. Lógico que esse item do artigo foi o mais relevante, né? Mas, como ele falou anteriormente, o restante pode muito bem ser apurado corretamente dentro da metodologia que é permitida pela legislação do ICMS. Eu acho que poderia ser aproveitado o restante da autuação, não pela nulidade. Obrigado, doutor Gondim. Tem a doutora Lúcia e o doutor André. Eu vou passar para o doutor André para exatamente essa manifestação. Se a gente pode avançar, porque tem a nulidade pela instância, e pode passar logo para esse caso, essa tese da parcial procedência, estou vendo que está ganhando corpo aqui nos debates, essa possibilidade de poder julgar logo direto. Doutor André, com a palavra. Obrigado, presidente. Ouvindo atentamente, realmente aqui, reexaminando aqui o totalizador, a gente verifica que, de fato, existe lá um item onde o contribuinte, na sua escrita fiscal, globalizou várias mercadorias dentro dele. E é ele realmente o fator determinante para o expressivo resultado do levantamento quantitativo de estoque. Mas, como já dito, esclarecido, não é uma mercadoria somente, né? Apesar de estar tudo num código só, ali o contribuinte provavelmente fez o registro de vários outros itens que a gente não tem como saber o que foi de fato. Mas realmente o totalizador, existem diversas outras mercadorias onde a gente verifica pelas colunas da planilha que de fato foi feito o levantamento quantitativo de estoque, verificando-se inventário inicial, inventário final, entradas e saídas, para se chegar à omissão de entradas no período, né? Isso tudo com base nas informações prestadas pelo próprio contribuinte na sua FD. Consta no processo que ele foi notificado para se manifestar, não teve essa manifestação para tentar esclarecer ou retificar a informação que estaria na sua FD. Mas eu sempre defendo lá na terceira Câmara que aqui existe um costume de se considerar o levantamento quantitativo de estoque como um todo, como uma coisa, um levantamento acabado. Ele não é, na realidade o levantamento ele se dá em relação à quantidade de itens que existam na empresa. Em relação a cada mercadoria, é feito o levantamento quantitativo de estoque. Portanto, se em algum item
alguma informação ela distorce o resultado porque não foi agrupada, mercadorias iguais com códigos distintos ou os fatores de conversão utilizados, isso não acarreta uma nulidade de todo o levantamento. Né? E realmente examinando aqui, esse item que consta que não é uma mercadoria só e que é o mais expressivo, ele realmente não pode ser considerado porque, como se trata de um levantamento que se baseia numa presunção legal de omissão, a gente não teria como chegar nessa conclusão sem saber de fato o que é que consta ali dentro daquele item, daquele código. Mas em relação aos demais, realmente eu volto atrás da minha fala inicial, né? O doutor Laís tem razão, ainda remanesce aí uma base de cálculo em torno de R$100 mil para as mercadorias cujo método foi aplicado com perfeição, considerando entradas, saídas, inventário. Então, em relação a essa parcela do levantamento, não há qualquer dúvida de que resta caracterizada a omissão de entrada em relação às mercadorias. No entanto, existe uma questão processual que foi me destacada pelo presidente, que eu acho que realmente não teríamos a possibilidade de julgar já o mérito aqui na segunda instância, já que o artigo 85, salvo engano, da Lei 1514, ele só autoriza julgar o mérito, afastando a nulidade reconhecida na decisão de primeira instância, quando isso for a favor do contribuinte. E no caso da parcial procedência, não poderia se considerar como sendo a favor do contribuinte. De modo que entendo, conforme foi proposto pelo presidente, pelo doutor Leilson, ser o caso, sim, de afastar a decisão de nulidade, né, e retornar o processo para novo julgamento com enfrentamento do mérito, com o encaminhamento de exclusão apenas do item que trata de um conjunto de mercadorias, mas que o julgador faça análise do levantamento em relação aos demais itens que constam no totalizador. Seriam as nossas considerações, senhor presidente. Obrigado, doutor André. Então, Luz, passar para a senhora, só para garantir aqui a paridade. Doutor Sérgio, o senhor gostaria de se manifestar? Ricardo Sérgio. Eu continuo reiterando, né, a nulidade. Quando se vê o levantamento de estoque, né, que muito bem colocado, você vê que mais de 90% dos valores está sendo colocado aí para ser retirado, tá certo? Então, em sua maioria, realmente não obedeceu com o que manda a legislação, tá certo? O que manda o decreto, o artigo 827 do decreto 24.569 de 97, em que se permite a comprovação de ilícito à legislação de ICMS, tá? De omissão de entrada ou de saída. Esses sistemas que são utilizados, tá certo? Eles dificultam enormemente a defesa do contribuinte. Tá? Então, o que precisa ser feito é como disse o parecer, tá? O SLE é uma técnica de fiscalização baseada na movimentação individualizada de cada item de produto em determinado período de tempo, tendo por base os inventários inicial e final, bem como as notas fiscais de aquisição de saída emitidas no período examinado, permitindo à auditoria fiscal verificar a existência de operações de entrada ou de saída de mercadoria sem nota fiscal por meio da formação do quadro relatório totalizador do levantamento de mercadoria. Isso não ocorreu, o fiscal realmente não demonstrou claramente o que ele fez, tá certo? E dificulta enormemente a defesa, tá? Então, isso essencialmente direito de defesa. E no seu geral, tá certo? A gente está vendo aí que, mesmo na divergência, tá certo? O valor que está se imputando aí seria um valor mínimo, né? Que não justifica, tá certo? Se retirar a condição de nulidade, tá certo? Ou mesmo, tá? De se ir para o mérito e realmente considerar que não corresponde o que ele está dizendo aí de omissão de entrada e de saída, tá certo? Ou omissão de entrada
ele utiliza, né, o inventário, você verifica que ele utiliza um código aí, que já foi falado várias vezes, 52.148, o valor médio é de 553.025,04. Não justifica, tá certo? Não é razoável esse levantamento como foi feito. Ok? Então, reitero a nulidade, tá? Da autuação ou no mérito a sua improcedência. É o que eu tinha a dizer. Obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Voltando aqui a palavra, está reescrita, doutora Lourdes, depois doutora Jusilei. Doutora Lourdes. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. O comentário manifestação, né, feita pelo doutor André Carreiro, procurador do Estado, na sua parte final, abrangeu o que eu ia ressaltar, que era aquela intervenção que o senhor fez com relação às disposições do artigo 85 da Lei 15.614. Na leitura que, né, reli aqui, me parece realmente que nós não poderíamos aqui decidir nesse momento em relação ao mérito pela parcial procedência. Ao que me parece, nós teríamos sim que devolver o processo à primeira instância. Mas, mais uma vez, gostaria de ressaltar a forma, né, muito clara, e às vezes a gente até diz, o professor doutor Leilson, mas ele tem sim ele tem sim a didática própria daquele que ensina, e que é um exímio conhecedor das disposições da legislação, e por isso muito bem a aplica, né? Então, assim, de fato, a leitura, doutor Leilson, dessas camadas, né, a denominação que o senhor deu foi das camadas do passo a passo do Access, ela chega até ser, eu diria, até cansativa, porque ele vai detalhando como é que a informação é tratada. Então, para quem não está acostumado com o uso dele e que se depara com ele, isso deve, sim, causar uma certa dificuldade. Agora, na leitura do auto, até eu tinha me chamado a atenção que no início dos trabalhos, ele já no termo de intimação, ele teria feito uma observação quanto exatamente a esse ponto, de que até a FD poderia ser retificada, o que me parece que não é aceito pela legislação. Não é aceito pela legislação uma retificação posterior ao início dos trabalhos de fiscalização. Mas isso já foi apontado, e me parece que à época da ação fiscal, pelo que eu vi aqui, não houve resposta do contribuinte. Mas, voltando ao ponto, as observações feitas pelo doutor Leilson são extremamente coerentes, e, se pudéssemos enfrentar o mérito, acompanharia seu entendimento. Era só isso, presidente. Muito obrigada. Obrigado, doutora Lúcia. Vou voltar para a doutora Jusileide, tinha pedido aqui, depois Carlos Gondim. Doutora Jusileide. Senhor presidente, só para me manifestar a respeito, eu entendi perfeitamente aqui as manifestações do doutor Leilson, e entendi, sim, que existem outros itens que são considerados aqui no auto. Porém, como eu digo, sempre tem uma vírgula, mas, né, o auto, ele está aqui bem claro que ele está retratando um item desse processo, que é o de 52, né, aquele item que é o artigo de vestuário, com que ele se baseou o auto de infração. Então, o auto foi baseado neste item. Então, por esta razão, não que não tenha os outros itens que foram realizados, e existe a diferença, mas, devido a esse item que ele manifestou no seu auto, que ele alegou que o auto se refere a este item, porque ele deu um valor exorbitante e que ele arbitrou esse valor. Então, assim, por esse motivo,
no referido auto é que eu me presto a me manifestar pela nulidade do auto, ou se não a improcedência. Porque com relação ao pensamento e como foi feito, de fato, o levantamento de estoque, ele foi feito muito corretamente. Você, como bem falou a doutora Maria de Lourdes, ele foi feito por camada, passando por todos os processos, item a item, porém, com relação ao auto, ele se referiu a este produto específico. Ele não falou aqui no levantamento do auto, no auto, em frente aos outros produtos que constam no auto de infração, mas ele se manifestou que o auto se refere a este produto, salvo se eu estiver equivocada, os conselheiros podem me ajudar nesse pensamento, mas é o que eu vejo aqui, é o que eu sinto. Então, assim, por este motivo, é que eu considero que o auto poderia ser nulo ou improcedente. Muito obrigada, senhor presidente. Doutora Jusilei, é só para esclarecer a senhora, a base de cálculo da autuação é o valor total que está lá naquela planilha do totalizador, tá? Não é só do item artigos vestuário, não. A base de cálculo, o auto de fração, ele tem como base de cálculo, tem como valor, deixa eu ver aqui quanto é que está. 6.866. Isso. 188. O valor total. Artigos vestuários e todos os outros produtos, tá? A multa está em R$ 2.059.856,57, é 30% sobre o valor de R$ 6.866.188,55. Tá? Ele não só fez cobrando a multa em cima do valor do artigos e vestuários, não. São todos aqueles outros produtos que, além de artigos vestuários. Catoleils. Doutor Gondim, com a palavra. Obrigada, Era só um adendo que falou a doutora Maria de Lourdes, quando ela falou que o auditor lhe permitiu à empresa fazer uma retificação da FD. Ele apenas pediu para ele fazer uma alteração do inventário, não da FD completa, para poder fazer a fiscalização de uma maneira mais correta possível. Obrigada, doutor Carlos. Obrigado, doutor Carlos. Obrigado, doutor Lúcia. Senhores, os debates estão bem avançados, todo mundo já pôde falar, contribuir com o debate. Alguém deseja mais debate ou já podemos colocar em votação? Senhor presidente, questão de ordem. A votação seria pela nulidade, é isso? Se acata ou não, o que subiu o recurso foi pela nulidade, se acata ou não essa nulidade declarada por primeira instância. Se não acatada, se acatar a nulidade, o processo encerra aqui. Se não acatada, determina o retorno para a primeira instância para novo julgamento, né? Pode até colocar lá que esse item deve ser excluído do levantamento, para até já sugerir, já que eu acho que nem precisa de uma perícia, não é isso, doutor Leilson? Que é o itens... Artigos de vestuário. O item tem produtos... artigos de vestuário é bem genérico, bem abrangente, e desse aspecto tem como expurgar somente esse item do lançamento. Tá. Então, diante de todas as explicações, explanações aqui exauridas aqui na Câmara e bem falado pelo doutor Leilson, essa última explicação que ele me deu com relação ao item que pode ser excluído eu volto então a gente não pode julgar o mérito, é para voltar o processo, não é isso? Neste caso, seria voltar o processo. Rejeitando a nulidade, determina retorno para novo julgamento, não é isso? Isso mesmo. Ok, muito obrigada. Doutora Lourdes, agora. Como relatora, presidente, para retorno dos autos para novo julgamento. Doutor Gondim. Com a relatora, retorno para julgamento pela instância. Doutor Henrique.
Presidente, com a relatora fazendo aquela observação que o senhor falou, né, excluindo aqueles itens que o doutor Leilson levantou. Doutor Leilson. Presidente, com a relatora, retornando à primeira instância, excluindo do levantamento o item artigos de vestuário. Doutor Wander. Acompanho a relatora, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, resolve conhecer de recurso, dar provimento para reformar a decisão de primeira instância, anulando e determinando retorno para novo julgamento, devendo ser expurgado, entendendo ter ser expurgado o item denominado artigos de vestuário, posto que é genérico e abrangente. De acordo com a manifestação oral do representador do PGE, esta decisão para este processo. E está agradecer ao doutor Ricardo Teixeira pela participação, desejando pode permanecer conosco, tem mais processo em pauta. Bom dia, obrigado. Vou ter que sair. Tá. Pois não, à vontade. Senhores, vou dar 10 minutos de intervalo, tá certo, para a gente retornar aos outros processos. Tá bem? Doutora Lourdes?